E estamos de volta, então, já estou aqui ao lado do Bruno, doutor Bruno, eu falo doutor tio Bruno, ele é o veterinário também da Doroteia, e ele vai falar um pouquinho pra gente aqui a respeito de oftalmologia canina. Então, ó, vai prestando atenção, se surgir alguma dúvida, ele está aqui para responder para você, tá? Doutor Bruno Maróstica, da clínica BMVet. Não é isso mesmo, Bruno? Tudo bem? Boa tarde. Bom, Silvio. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui falando desse assunto que eu amo tanto, né? Espero poder passar para vocês um pouquinho de oftalmologia veterinária, para o pessoal que está assistindo também, né? Prazer estar aqui. Prazer é nosso e com certeza, ó, eu vou ter muito para te perguntar, viu? Inclusive, o acidente que aconteceu com a Doroteia, né? Foi ele que socorreu, eu quase morri. Você lembra? O tanto que eu chorava naquela clínica, mas deu tudo certo. Aliás, ficou tão perfeitinho. A costura, ó, ela já se encheu de pelo, Bruno. Calça preta, não tem jeito, gente, né? Que é veterinário vive assim, vive né? Assim, né? Pelo, então você vive feliz, né? Porque pelo de animal é felicidade, gente. Não é isso mesmo? Isso. Pois é, ô Bruno. Me fala um pouquinho primeiro da clínica, onde fica a clínica. Eu estou no Planalto Verde já há 10 anos. Há 2 anos atendendo oftalmologia veterinária ou diminuindo a clínica geral, né? E tentando focar mais na oftalmologia veterinária. Temos outra veterinária que trabalha comigo, que é a doutora Lígia, especialista em medicina felina. Ah, ela cuida dos gatinhos. Cuida dos gatos. Há 2 anos, mais ou menos, que eu não faço clínica de gatos. Ah, tá. Só ela que atende. Então vocês dividiram, ela cuida dos felinos e você cuida dos cães. Isso. Okay. Atualmente ela está com os gatos, a não ser que seja oftalmologia felina. Ah, sim, aí é sua parte. Aí é a parte. Esse especialista na parte oftalmológica, então, seja gato ou cachorro, vai com o Bruno. Isso. É isso mesmo, Bruno? Sim. Mas vamos supor, qualquer caso que chegue lá na clínica, você atende hoje ainda, ou não? Por enquanto. Atualmente sim. Eu estou atendendo na clínica e estou fazendo serviço volante. Que é atender oftalmologia em outras clínicas. Atendo aqui em Ribeirão, atendo em Serrana, atendo em São Joaquim da Barra. Olha. E atendo na região da minha família ali, Itaiúva, Itaiaçu. Itaiúva também tem família lá, você sabia, né? Mesmo? Não, depois a gente vai conversar aqui. Depois eu vou te falar quem são meus parentes em Itaiúva. Beijo, viu? Humberto, Zé Eduardo, a tia Dita, um beijo pra todos vocês aí, viu? Beijo carinhoso. Minha família de Itaiúva. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Oi, Shirley, De Pascoal, tudo bem? Um beijo pra você. Rogério Soldar está dizendo, oi, Sil, boa tarde. Receba um beijão da minha mãe. Estou saindo para trabalhar, ótimo programa. Valeu, Rô, Carminha, beijo para você. Aqui é assim, ó, um bate-papo ao vivo, que eu quero que você participe sempre com a gente, tá certo? Dura enxergar, tá vendo? Marlon César também está aqui com a gente. A Lilian, beijo, Li. Lilian Ferreira Celari aqui também, trabalhou comigo, ó, ontem. Semana passada, né, Li? Que muitos anos nada. Semana passada a gente trabalhou junto. Faz muitos anos, né, Li? Um beijo para você. Vitória Dutra, é só para cães ou serve para gatos também? O que o Bruno vai falar sobre oftalmologia? Oftalmologia veterinária. Veterinária. Cães e gatos. Para cães e gatos, viu, Vitória Dutra? Tanto felinos quanto caninos, oftalmologia veterinária, ele vai estar falando aqui, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça aí para ele, tá bom, Vitória Dutra? Obrigada. Sandro Cunha, bem-vindo, Sandro, tudo bem? Luciano Lola Neto, grande comunicador aqui de Ribeirão Preto. Beijo, Lu, seja muito bem-vindo também. E deixa eu perguntar aqui para o Bruno o seguinte, as doenças que acometem os animais, tem diferença entre doença canina e felina? São diferentes as doenças? Muito diferente. A fisiologia do gato, a alimentação do gato, o manejo hídrico, manejo em casa do gato é totalmente diferente do cachorro, né? Por isso que eu acho importante a gente ter essa especialidade, né? Esse atendimento especializado para gato, tá? Porque é totalmente diferente. Não que eu não goste de gato, eu gosto bastante de gato, né? Já tive gato, tenho gato, mas para a clínica de gato eu acho que essa espécie merece uma atenção especial. Então, por isso é importante que você falou que a doutora atende o felino, que vai atender especialmente de uma forma mais atenta, atenciosa a esse tipo de animal, e você cuida aí dos caninos. Então tem diferença, viu, gente? Porque me perguntaram, né? E aliás, se tinha diferença, tem diferença sim. E como o Bruno falou, ó, são grandes as diferenças aí. Tanto nas doenças quanto no trato também em casa com os animais, né, Bruno? Também. O manejo é muito importante. O manejo hídrico do gato é muito importante. O gato precisa beber muita água. Ele precisa de vários potinhos de água espalhados pela casa. Olha. Então, além da alimentação,
Então o gato precisa de uma atenção especial, precisa de um atendimento especializado. Vamos entrar agora na sua parte de especialização aí de oftalmologia. Então, problemas nos olhos, tá? Problemas nos olhos oftálmicos, aliás, né? Falando sobre essas doenças oculares, posso chamar assim ou não? Pode chamar. Porque eu sou leiga no assunto, quem vai estar aqui para falar é ele, né? Eu só pergunto, enfim. Aliás, se você tiver alguma pergunta, pode mandar, viu? É o Sandro Cunha, o Luciano Lolanetti também, Thiago Amaral tá por aqui também. Leisa Tinoco, bem-vinda, Leisa, um beijo para você. Quais os tipos de doença, Bruno? Antes eu quero perguntar outra coisa. Quais as raças de cachorros, né? Quais as raças mais afetadas com problemas oftalmológicos? A gente escuta falar que tem certas raças que têm um olho maior, que tem um olho mais saltado. Isso tem a ver? E quais são as raças que mais têm problemas oftalmológicos? É exatamente isso. Esse é o motivo? É um dos motivos, né? Tá. Uhum. Os cães braquicefálicos, que são os animais de focinho curto. A Doroteia? E com o olho mais para fora, ou seja, a órbita, o ossinho atrás do olho, ele é um pouquinho mais raso dessas raças. O olho fica um pouquinho para fora. Então, Pug, Bulldog e principalmente Shih Tzu, né? Porque o Shih Tzu, além de ter o olhinho para fora, ele tem os pelos que ficam cutucando a córnea. Causam mais problema. Tem muito problema oftalmo. Eles têm muita úlcera de córnea. E tem outras raças que têm predisposição a ter catarata. Né? Catarata geralmente em cão. É na meia idade, a gente se engana um pouquinho em relação à catarata, acredita que só animal velho vai ter catarata, mas não. É diferente da gente, é diferente da nossa espécie. A gente já pensa que é quando tá idoso, né? Só que vai desenvolver. Porque no humano é assim, né? Mas no cão é diferente. Em torno de 5, 6, 7 anos. Aliás, a gente tem que entender que a gente trata como nossos filhinhos e tal, mas a gente tem que entender que o ser humano e os animais têm doenças diferentes, tratamentos diferentes. Você não pode ir dando qualquer medicação para qualquer coisa que você... tem uma dorzinha, você toma um. Não é o mesmo para esse animal. Então tem que ter cuidados específicos. E a catarata não é. Então, como eu pensava. Porque eu tive um cachorro que teve quando ele estava bem idosinho. Ele acabou ficando cego, aliás, tá? Mas eu achei que era por causa da idade. O que a gente tem que diferenciar num animal idoso é a esclerose nuclear. Que é o envelhecimento normal da lente. Às vezes até o clínico, às vezes acredita que seja uma catarata, mas na verdade não é. É uma esclerose, tá? Que é um envelhecimento normal. Esse tipo de alteração é fisiológico, então a gente não faz cirurgia em animal que tem esclerose. Então tem que ter essa diferença. Mas o animal idoso pode ter catarata também. Não, tem, mas não é só quando é idoso. Não, é isso. Não. Okay. É mais frequente na meia idade. Fala pra gente, você já falou da catarata, eu até quero voltar depois na catarata. Fala pra gente algumas doenças que acometem os cães na parte oftalmológica, além dessas que você já falou. O que pode acontecer? Algum trauma também? Como a pessoa pode agir, né, diante de um trauma? Se ela leva para um veterinário, engasgueta, gente, um veterinário clínico geral, você já leva diretamente para um especialista diante de algum acidente ou algum problema que você está identificando nos olhos do seu animal. Como ela tem que proceder, Bruno? Isso aí é importante, é uma dúvida muito frequente, né? Hoje, as especialidades estão surgindo, né? E a veterinária está se aproximando da medicina, né? É isso que a gente está buscando, na verdade. Se especializar o máximo possível para tratar eles o melhor possível. Claro. Né? Então, eu já ouvi uma frase do professor Laus de Jabuticabal, que é referência no assunto de oftalmologia veterinária. E ele fala que o especialista sabe muito de pouco e o generalista sabe pouco de muito. Né? Então essa é a diferença de um especialista e um generalista, né? Um clínico geral. Então em algumas situações a gente deve procurar o especialista para conseguir resolver o problema mais fácil. Em algumas situações o clínico vai conseguir resolver. E é bom o clínico ficar atento também quando começa a ter complicação, tem o tempo certo para poder encaminhar para o especialista. Tá certo. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui já, ó. Aliás, deixa eu mandar um beijo para Rosa Maria Martins, que está diretamente de Marília, São Paulo. Um beijo para todos aí de Marília também, especial aí para Rosa Maria Martins, que está acompanhando aqui a gente, viu? Um beijo para você. O Kerley, deixa eu ver a pergunta do Kerley aqui. Kerley Augusto está perguntando assim, ó. Tem uma pergunta. O olho do animal esbranquiçado é sinal da doença do carrapato ou pode ser sinal de velhice também?
Ah lá, Bruno. Como que ele chama? Carley? Carley. Então, Carley, essa é uma... Tem que ter uma avaliação para poder analisar onde que está esse esbranquiçado. Se está na lente, que é no cristalino, que aí pode ser catarata, pode ser uma esclerose, ou se o problema é na córnea, tá? O animal idoso pode ter descompensação das células endoteliais que compõem a córnea e pode ter essa opacidade. Animais com doença do carrapato pode ter uveíte, que é uma inflamação do olho, pode descompensar essas células e pode também ficar com o olho esbranquiçado. Então é importante ter uma avaliação clínica para ver onde está o problema. De acordo com a avaliação clínica, fazer os exames laboratoriais. Aí, agora você entrou no assunto, eu já tinha comentado até aqui, gente, você identificou algum problema no seu animal? Tá diferente, tô vendo alguma coisa diferente, ele tá prostrado, ou o olhinho tá ficando branco, leva no veterinário, não adianta tentar adivinhar, né? Porque eles estudaram, eles conhecem, eles sabem e vão tratar o seu animalzinho, e quanto antes, como a gente, quanto antes a doença é descoberta, tem mais chances, né, Bruno? Então, identificou alguma coisa diferente, já leva no especialista, já leva no veterinário, médico veterinário, para ele estar tratando aí o seu animal. Então, se você viu, o olhinho está ficando branco, é velhice, de repente não é. Leva no veterinário que ele vai fazer os exames, tudo certinho. E é nesse assunto que eu quero entrar agora. Porque quando a pessoa chega na clínica, tá ou por algum acidente, tipo a dona Doroteia, ou assim, aí já é outro procedimento. Ela foi uma emergência, né? Emergência. A Doroteia foi uma super emergência, viu, gente? Hospital. Nossa, então, foi complicado. Aquele dia foi trash, viu? Mas, enfim, a pessoa vai levar para uma consulta, tá? E quais são os procedimentos, na hora que ela chega na clínica, ali na consulta, quais são para você dar o diagnóstico, quais são os aparelhos que são utilizados aí para essa identificação do problema na parte oftalmológica? A gente segue o exame clínico Aí já? oftálmico. Ele é diferente do exame clínico geral, né? Então, esse primeiro teste que a gente está mostrando aqui é o teste de Schirmer. Tá? Para a gente conseguir saber como funciona o teste de Schirmer, a gente precisa saber a composição do filme lacrimal. Tá? O filme lacrimal é composto por gordura, que não deixa a lágrima evaporar, por água e por muco. Né? E o muco adere à água à córnea. Né? Esse teste é um teste que a gente faz uma avaliação quantitativa da lágrima, ou seja, é um teste que mostra o quanto de lágrima que o animal está produzindo. O normal é de 15 a 25. Se ele estiver abaixo de 15, pode ser uma ceratoconjuntivite seca. Então, é importante ter um diagnóstico precoce. Né? Então, esse é um passo importante do exame clínico. Tá. Aí o próximo... Esse é um corante que a gente faz no exame clínico, que é a fluoresceína. Né? A fluoresceína se adere à segunda camada da córnea. Né? Então, se tem um machucado, se tem uma lesãozinha no olho, a fluoresceína se adere à segunda camada da córnea. É importante para a gente avaliar a profundidade da úlcera. Né? E também é importante para a gente fazer alguns testes da parte qualitativa da lágrima. Tá? Então a gente consegue avaliar através de um exame chamado BUT a quantidade ou alguma deficiência na parte de muco e de gordura da lágrima. O primeiro então foi a quantitativa e essa qualitativa. E essa é qualitativa. Tem dois tipos de olho seco. O olho seco qualitativo, que é deficiência da parte de gordura e parte de muco, e a quantitativa, que é deficiência da parte da lágrima, da água. A próxima então, a próxima foto. Esse é um aparelho que chama lâmpada de Fender, que eu consigo ver, ele me dá uma magnificação da imagem, né? Então ele aumenta a imagem 10 ou 16 vezes. Além disso, eu consigo fazer cortes no olho, eu consigo ver a córnea, consigo ver a câmara anterior, que é atrás da córnea, a parte colorida do olho, que é a íris, e a lente, né? Mais conhecida como cristalina. Então eu consigo avaliar úlceras de córnea, profundidade de úlcera de córnea, algum espessamento de íris, alguma inflamação na íris, ou seja, uma uveíte, né, que o olho está bem inflamado, e catarata. Eu consigo avaliar catarata também através desse aparelho. Aqui tem mais foto aí, Bianca? Passa para a próxima então para a gente ver.
Esse é um exame, é um aparelho novo que a gente comprou, tá? É para ver o reflexo pupilar fotocromático. Ele tem dois tipos de luz, uma luz vermelha de baixa intensidade e uma de alta intensidade, e uma luz de azul de baixa intensidade e uma luz azul de alta intensidade. É para avaliar as células da retina, né? É um exame que não vai me dar o diagnóstico, mas ele me direciona para pedir uma eletroretinografia, que é um exame mais específico da retina. Ele vai dar um posicionamento de como proceder a partir dali. Isso, Tá certo. Mais alguma, Bianca? Então, vamos lá. Esse autonômetro é para medir a pressão intraocular. Então, nos casos que a gente tem suspeita de glaucoma ou de inflamação, né? Nos casos de uveíte, o olho inflama bastante. Então, quando tem inflamação, a pressão do olho cai. E quando tem glaucoma, quando tem uma uveíte, que pode levar a um glaucoma, a pressão do olho aumenta. Então esse é um aparelho que não pode faltar no exame oftalmológico. Esse tem que ter. Ok. E o próximo? Nessa foto eu estou fazendo uma oftalmoscopia direta, tá? Mas são exames para avaliar a retina. Esses são exames para eu ver a retina. Então eu faço oftalmoscopia indireta, que me dá um campo maior da retina. E eu faço oftalmoscopia direta, que me dá um campo menor, porém se tem alguma lesão, eu consigo detalhar mais essa lesão na retina. Dá para ver tudo que você precisa. Dá para ver, Ok. Outro aparelho novo, esse, que é para tirar foto do fundo do olho, né? Então, eu acho importante esse aparelho para a gente fazer um acompanhamento. Então, vem no primeiro dia, se tem alguma alteração de retina, a gente bate uma foto da retina, né? E depois de 10 dias volta para um retorno, bate outra foto, que é para fazer um acompanhamento, e é importante que o proprietário consiga acompanhar. Ele consegue ver o que está acontecendo, não só eu, né? O que aconteceu durante esses dias, ou o tempo que foi, qual foi a evolução, a melhora ou a piora do quadro, né? E consegue ver a retina também, né? Olha só. Porque a gente nunca consegue ver a retina, então, né? No exame clínico. Nenhum. Então, com uma foto a gente consegue mostrar para o proprietário. Olha, legal isso. Tem mais, Bia? Vamos ver. Aqui eu tem uma foto de microcirurgia, né? Que para doenças de córnea, para a gente entrar na câmara anterior, a gente precisa sempre de um microscópio cirúrgico, né? Então é importante, principalmente para lesão de córnea, quando o clínico encaminhar, que tem aquelas úlceras que a gente não consegue fazer sem o microscópio cirúrgico. Tá certo. Tem mais alguma? Então vamos lá, para a próxima. A última, né? Que é o aparelho de eletroretinografia, que é um aparelho novo que a gente adquiriu agora também, que é para fazer o exame para ver a funcionalidade das células da retina. E é um exame pré-operatório para cirurgia de catarata. A gente está falando aqui das doenças, dos aparelhos, aí me chamou a atenção porque a gente fala muito desse assunto de catarata, né? Então, cachorro e gato também tem catarata, gente, não é só o ser humano não, né? Cachorro e gato também tem catarata. Tá certo. Gato com menos frequência, né? Cachorro tem mais predisposição para ter. Mais predisposição, né? É isso aí. E é um assunto importante que eu queria entrar. Olha lá, tá vendo? Porque é uma enfermidade que a gente depende muito do proprietário. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de catarata humana e catarata de cachorro. Catarata no humano é uma cirurgia relativamente simples. Por quê? Porque a gente percebe já quando está embaçado, quando a gente está com um déficit visual, quando está com a dificuldade de enxergar, a gente percebe e vai correndo para o oftalmo para poder fazer uma avaliação e depois a cirurgia. No caso do cachorro, depende muito do proprietário. O que é importante é não deixar chegar numa fase tão avançada. É importante a gente levar no veterinário, na hora que estiver nas fases iniciais da doença. Percebeu alguma diferença no olhar do seu cão, já leva para saber o que é? Percebeu um esbranquiçado do fundo de olho, mesmo que seja um risquinho, que é a primeira fase da catarata. Aliás, a gente tem algumas fotos, mas antes de pôr a foto, deixa eu só ver o que estão perguntando aqui. Perguntaram aqui para você, deixa eu ver. Eu vi que tinha uma pergunta aqui. Aliás, Marlene Sintra, obrigada, um beijo para você, Marlene Sintra, aqui com a gente. A Cristiane Andrini Garcia está dizendo assim, ó. Tem uma amiga que limpa os olhos dos seus cães todos os dias com soro fisiológico. Tá correto?
Correto. Olha lá. Correto, Pode sim. dizer pra sua amiga que tá correto, Cris. Eu não sei qual raça que é o cachorrinho dela, só que principalmente as raças com dobras, né, próximo ao olho, é importante fazer essa limpeza para não ficar formando dermatite. Olha. Né? Agora, não sei se ela tem muito lacrimejamento ou não. Caso tenha, é bom procurar para saber a causa do lacrimejamento. Agora tem que identificar, Cris, se é realmente só para uma limpeza que ela faz ou se está acontecendo alguma coisa, por isso ela está fazendo esse procedimento. Se está acontecendo alguma coisa, já fala para ela, leva, corre, não é mesmo, Bruno? Para não ficar tardio o tratamento e às vezes até não ter chance. Tem chance sempre ou não? Tem. Então sempre tem chance. Tem, mas assim, o sucesso de um procedimento depende muito do diagnóstico precoce. É importante ter um diagnóstico precoce para a gente ter um sucesso, né? Ok. No tratamento. Falando da catarata, como ele disse que ele quer entrar nesse assunto, que é muito importante, tem mais fotos para a gente ver. São 4 fotos, né, Bianca, que a gente vai mostrar. E essas fotos seriam o quê, Bruno? São os estágios da catarata. Estágios da catarata. E nessas fotos eu quero explicar qual a fase que o proprietário deve tentar enxergar para poder levar e pensar já no procedimento cirúrgico. Então, a hora que você começar a ver alguma coisinha aí, ó, vamos para a primeira foto? Já tá aí, Bianca, a primeira? Então, vamos ver a primeira foto? E aí o Bruno vai explicando pra gente o que está acontecendo nessa foto, Bruno. Essa é a primeira fase. Né? Essa daqui, a gente está vendo a catarata de acordo com o seu estágio de evolução, tá bom? Essa é uma catarata incipiente. É uma catarata que a gente dificilmente vê, ou, na verdade, que o proprietário dificilmente leva, né? Mas se vê essas alterações no fundo do olho, é importante levar, tá? Nessa fase, de 0 a 15% da lente, ou seja, do cristalino, está acometida, tá? Não é cirúrgico esse procedimento, é a segunda fase, a próxima foto que é cirúrgico. Nessa primeira aí, o que seria, então? Se não é cirúrgico, é um tratamento medicamentoso, colírios? Foi até importante ter falado isso. Não existe colírio para catarata. Olha, não existe. Existe algumas, diria que é enganação, né? Mas não tem efeito. A gente pensa que todo colíriozinho vai salvar a vida, não. Tá certo. Catarata é só procedimento cirúrgico. Né? Não tem tratamento clínico, infelizmente. Tá certo. A segunda foto. Então, essa fase é importante o proprietário levar para ter um acompanhamento. Em alguns casos evolui e em outros casos estaciona. Tá certo. Vamos para a segunda, então. Essa é uma catarata imatura. É a segunda fase de catarata. É onde de 15 a 99% da lente está acometida. Essa é a melhor fase para poder fazer a cirurgia. Já nessa fase é a melhor fase. Está de início ainda? Está de início. O animal ainda enxerga um pouco, embaçado, porém ele enxerga. Né? Mas é uma fase que a catarata está molinha. Então, o procedimento, o ultrassom que faz a cirurgia, a gente entra no olho com o ultrassom e ele vai batendo na catarata até quebrar. Então, ela está molinha, mais fácil de fazer esse procedimento, né? Então as complicações pós-operatórias nessa fase são menores. É mais fácil para a cirurgia e também para o pós-cirúrgico também quando nessa fase. Exatamente. Vamos identificar, a gente fica de olho aí nos olhinhos dos seus animais. Vamos para a terceira. Essa é uma fase madura. Já está 100% da lente acometida, o animal não está enxergando. Então, assim, ele tem alguns reflexos à luz, na hora que a gente coloca a luz, só que ele não está enxergando mais, ele tem uma perda visual nessa fase. Tá? Aqui é indicado fazer a cirurgia também, um pouco mais de complicação, mas também tem sucesso, né, nessa fase, na fase madura. Mesmo que mais tardia, ainda tem sucesso no pós-operatório e no resultado. Ainda tem um pouquinho mais de complicação, mas ainda tem. Ainda tem. E a quarta foto e última? Essa é uma fase que já é um procedimento mais difícil, né? A cirurgia se torna mais difícil porque a catarata está muito dura. Então a gente entra, o tempo de ultrassom, o tempo de quebrar a lente vai ser muito maior, vai ser mais difícil, o olho vai esquentar mais, vai inflamar mais e o pós-operatório vai ser muito complicado. Então o que eu queria passar com essas fotos é que o sucesso a eficácia, né, da cirurgia depende muito do proprietário. De identificar qualquer diferença e já levar rapidamente, né? Porque como a gente viu na sequência das fotos da evolução, a primeira foto tem aliás, não é nem cirúrgico ainda, você vai ficar de olho,
né? A segunda foto, grandes chances, mais fácil. A terceira já mais difícil e a quarta. Então, gente, vamos prestar atenção. Vocês viram as fotos aí, dá pra identificar. Percebeu alguma coisinha no olhinho do seu cachorro aí, ó? Nossa, tá assim, corre com ele. Porque chances há, tratamento há, cirúrgico que seja, mas é importante fazer, né, Bruno? Levar o animal, o bem-estar dele é sempre em primeiro lugar, não é mesmo? Não tem coisa melhor que devolver a visão do Imagina, animal. Esse animal, ele não está enxergando, mas a retina dele pode ser funcional, pode estar funcionando. Então a gente tira a catarata e o animal pode voltar a enxergar normalmente. Olha, tem coisa melhor que devolver a visão, não é mesmo? Tem pergunta aqui, deixa eu ver, a Yara Lagamba, ela está perguntando, gostaria de perguntar se o doutor já ouviu falar no tratamento com ozônio e se ele recomenda. E aí, Bruno? É um tratamento novo, né? Para falar a verdade, eu sei pouco, muito pouco do ozônio. É uma área que eu não entrei. Tem colegas aqui em Ribeirão que fazem, tá? Só que eu não acompanho de perto, então eu não vou entrar nesse assunto, porque realmente meu conhecimento é muito pequeno em relação ao tratamento com ozônio. Não tem como indicar uma coisa que você ainda não está tão por dentro do assunto, mas tem especialistas que já fazem aqui em Ribeirão Preto. Tem sim. Tá certo. Bruno, é isso aí, eu queria te agradecer muito. Gente, tem mais alguma pergunta? Eu não vi aqui, Bianca, alguém? Deixa eu mandar beijo pra Adriana Turrini, tá aqui com a gente. Ela vai ser uma das convidadas aqui hoje, viu? Aliás, a Adriana vai falar um projeto social lindo aí, né, Adri? Um beijo pra você. A Sandra Regina Martins Oliveira, que é de São Paulo, capital, tá por aqui também. Beijinho, Sandrinha, bem-vinda. Todd Jardim também tá por aqui, sempre aqui conosco nas lives, né, Todd? Bem-vindo. Humberto Alexandre Batista, meu primo de Itaiúva. Aí, Humberto, você conhece o Humberto? Eu acho que conheço. Humberto, Zé Eduardo, o Tulione, né, que infelizmente já não está mais conosco, mas o pessoal lá de Itaiúva, ele é de Itaiúva também, Humberto. Pois é. O Zé Eduardo é amigão do meu pai. Olha só, eita, Zé Eduardo, um beijo, Zé Eduardo, Humberto, da família aí, viu? Quem mais tá com a gente? Ó, tem que chegar assim, gente, eu não tô enxergando, tô falando de oftalmologia e não tô vendo, mas enfim. Donizete Pandoche aqui com a gente também. E é isso aí, eu não vi se tem mais alguma pergunta aqui pra cima, porque tem, mas não viu alguma pergunta. Então tá certo, algumas considerações a respeito, Bruno, fique à vontade para falar, para as pessoas levarem sempre os seus animais para um especialista ou em qualquer causa, aconteceu alguma coisa, leva o seu animalzinho, cuida, você é responsável pela vida dele, tá? Ele não pode catar o carro e ir para um médico, não é mesmo? Então, você é responsável. A partir do momento que você comprou ou adotou seu animal, você é responsável por tudo, pela saúde, pela limpeza, enfim. Então, percebeu alguma coisa diferente? Leva, não é, Bruno? Leva, passa por uma consulta, fica tranquilo e qualquer diagnóstico precoce, sempre as chances são muito maiores, não é, Bruno? Sim, com certeza. Eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, falar um pouquinho desse assunto que eu gosto tanto. Queria dizer que a gente fica lá no Planalto Verde, tá? Passa tudo, endereço, telefone. Na rua Ferdinando Manciop, número 55. Meu celular é 99218 9067. 99218 9067. Anotou aí, ó? Eu atendo em outras clínicas também. Se o Planalto ficar um pouquinho longe para vocês, só entrar em contato, pode mandar um WhatsApp, que é até mais fácil para eu conseguir responder com o tempo. E a gente pode marcar em outra clínica um atendimento especializado. Só facilidade, hein? Então, se o Planalto está longe, não é desculpa. Viu? Se você quer que o Bruno atenda na outra clínica, só liga para ele, passa um WhatsApp lá, repete. 99218 9067. Tá certo? Que ele vai na outra clínica também para te prestar esse atendimento, tá certo? É isso aí, Bruno. Eu queria te agradecer de coração. E, gente, vou dizer o seguinte, estou me despedindo do Bruno, quero convidar você mais vezes para vir aqui, para estar falando com a gente, conversando. Você que tem dúvida a respeito ainda desse assunto, manda pra gente, a gente passa pro Dr. Bruno também, a gente responde para você numa próxima oportunidade também, tá certo? E cuide bem aí do seu animalzinho, tá? Vou me despedindo do Bruno, vou continuando o programa.